Olá a todos, meu nome é Ricardo Marciano, estamos aqui no podcast, tá? Dessa vez, no nosso Bitstop PR, nosso canal, nós vamos falar aqui agora realmente sobre o podcast. E eu não vou me ater à questão histórica do podcast, tá? Basicamente nasceu em 2004, obviamente, com força. Não dá para falar de podcast sem falar do iPod, né? Um precursor aí, ajudou essa divulgação. Alguns personagens também no decorrer de tudo isso, mas isso é um histórico teórico e o nosso foco aqui é a prática, ok? Então eu vou mostrar duas formas de nós criarmos um podcast. E por que podcast? Hoje, se você acessar qualquer rádio, por exemplo, tá? Você vai ter inclusive a programação dessa rádio em podcast. Isso virou mania. Um outro exemplo aqui, eu vou acessar, por exemplo, aqui o meu Spotify. E olha lá, o meu Spotify eu tenho, além das minhas playlists, tá? Eu tenho também uma série aqui, olha, de podcast. Inclusive eu posso chegar aqui e digitar podcast, tá vendo? Podcast, gêneros, ó. Eu tenho uma série lá de estilo de vida, finanças, negócios, cultura, humor. Então assim, a gente pode estudar, a gente pode hoje em dia acompanhar, enfim, tem uma série aí de podcast. Então nós vamos aprender a fazer um podcast aqui, obviamente que de forma gratuita, que é o mais importante, né? Utilizar esses apps e não gastar dinheiro aí. Obviamente que tem muito app legal, tá? Impressionante, mas o nosso foco aqui é fazer isso sem gastar dinheiro, hein, pessoal? Isso é que é bom, né? Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar dois caminhos, tá? Um com software extremamente simples, que é aquele software nativo que de repente tem no celular, que é um gravador simples. E o outro é um OneShore, tá? Que é uma ferramenta muito interessante, com alguns recursos bem legais e todos gratuitos, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou digitar gravador, tá aqui, ó, eu já tenho um gravador, tá? No meu app, no meu celular, gravador bem simples. Cliquei aqui no app, ele me dá uma série de arquivos aqui, ó, que eu já fiz com... Eu já gravei, já criei, entendido isso aqui, cada um desses como podcast. Então imagina que você poderia criar uma aula de geografia, por exemplo, né? Geografia para o terceiro ano, nem sei se tem, mas deve ter, né? Terceiro ano. E ali, numa pasta de geografia para o terceiro ano, vários episódios. Cada episódio seria uma aula, tá? Então assim a gente poderia caracterizar essa aula de geografia, tá bom? E assim a gente vai tocando aí essa ideia. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Cada um tem uma forma de organizar, mas basicamente hoje as pessoas criam os episódios, as suas temporadas. Então vamos lá. Como é que eu gravo aqui? Eu começo a gravar usando esse app gratuito. Bom, tá aqui, ó, botão REC ou gravador, vou clicar. Agora, neste momento, eu estou criando um podcast exemplo para o canal Bitstop PR. Siga-nos no Instagram e no YouTube, ok? Bom, então tá aqui, vou dar um stop. Gravei meu podcast aqui, olha. Você vai observar 25 segundos. Bom, Ricardo, por que apareceu esse nome aqui? Esse nome aqui é um nome básico que eu coloquei, no endereço que eu estava no momento, tá? Mas aí o que eu posso fazer? Olha, se eu der um duplo clique, tá? Duplo clique que eu digo é o seguinte, dois cliques, tá? Aqui em cima desse arquivo e posso colocar aqui, ó, podcast exemplo. Então eu estou nomeando, tá? Estou nomeando aqui cliquei no Enter aqui no meu celular, então pronto, já nomeei o arquivo com o nome que eu queria, tá bom? Então já está criado, simples assim, tá? Vamos ouvir. Bom, tá vendo agora, nesse momento eu estou gravando aqui
é o meu podcast. Então você tem aqui um sensibilizador, né, uma frequência, aqui um gráfico, para poder ver o nível de cronometração. Pronto, então está funcionando, legal. Agora, o que eu faço com um podcast se eu não posso compartilhá-lo? Então imagina que eu gostaria de gerar um link. O negócio é criar uns links a partir disso daqui, e aí o link a gente já sabe como disponibilizar, ou no Google Classroom, ou em qualquer ambiente que você possa criar um link, tá bom? Então assim, vamos aqui por parte. Vocês vão observar que eu tenho aqui o menu de contexto, olha aqui, ó, menu, né? Vou clicar aqui e olha só, eu posso copiar esse podcast, eu posso fazer duplicar, eu posso editar, eu posso colocar isso aqui como favorito, salvar aqui no meu dispositivo. Ainda tem o editar ações, ó. Esse editar ações eu posso o que eu posso fazer aqui? Precisa aparecer o copiar ali? Não. Então eu posso retirar o copiar, remover, dar um OK. Quando eu for agora ele atualizar isso aqui, né? Aqui ainda não atualizou, mas provavelmente depois eu não vou mais ter esse copiar aqui. Então assim, o mais importante aqui é esse cara aqui, olha, o compartilhar, tá? Então eu vou clicar em compartilhar, e aí eu quero compartilhar isso com quem? Com e-mail, com a mensagem por WhatsApp. Então assim, imagina hoje, você aqui, na hora você faz um podcast e envia para o pessoal, né? Você pode mandar por message, por Classroom, por Gmail. O que eu vou fazer? Geralmente eu armazeno tudo no Drive, porque lá no Drive eu organizo, e aí depois eu crio os links, estando no Google Sala de Aulas e qualquer outro dispositivo, né, ou qualquer outro ambiente. Cliquei aqui no Drive, eu vou levar esse arquivo que eu acabei de fazer, esse podcast, aqui, ó, para minha conta Bitstop BR. Cliquei e meu Drive, ó, meu Drive do Bitstop BR, tá? Cliquei em meu Drive e vou colocar aqui, ó, nessa pasta chamada podcast. Então essa é uma sugestão de organização para você que está trabalhando com podcast, tá? E aqui com podcast capacitação digital, tem, além de uma série de documentos aqui, eu criei uma pasta só para isso, tá? Cliquei, bom, já tem lá 2 arquivos. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, clicar aqui, olha, em salvar aqui, e não esquecer de fazer, pessoal, ó, o upload, tá? Bom, agora sim, ó, ele está copiou o arquivo, legal. Agora sim, o que eu vou fazer? Só para a gente se certificar, eu vou lá no Google Drive, tá bom? Eu vou lá no Google Drive para a gente ver se de fato ele levou o arquivo. Então, como eu já estou com a conta conectada, ó, eu vou fazer o seguinte: eu simplesmente vou clicar aqui em podcast, capacitação digital, e aqui, ó, podcast exemplo, aquele arquivo que a gente acabou de criar. Então tá aí, tá? E aqui você gerencia de acordo com a sua criatividade. Então tá aí, simples, não? Esse foi utilizando o gravador, tá? Claro que aqui com o gravador você teria outras funções. Por exemplo, você pode avançar aqui, ó, o áudio, tá? Vou voltar aqui, ó, eu tenho todas as minhas gravações aqui, ó. De certa forma é uma biblioteca. Aqui, olha, eu tenho um recurso que eu vou dar um clique, que é para poder criar uma pasta, tá vendo? Eu poderia colocar aqui, ó, aulas de matemática. Pronto, ó, salvei. Então aqui eu estou criando a minha biblioteca, na verdade, né? Eu coloquei errado aqui, aula de matemática, então vou dar um clique aqui, ó, tá? Posso editar, clicar aqui só para poder mostrar direitinho, ó. Cliquei em editar, eu posso apagar a pasta. Olha o menu de contexto aqui, ó, sempre. Então vou clicar aqui, eu posso renomear. Por quê? Porque eu escrevi errado, ó. Aulas
de matemática. Ok, salvei. Então, ótimo. Então, tudo bem. Aí, a partir de agora, você fala assim, poxa, mas eu tenho várias gravações aqui, ó. Tenho 51 e algumas delas são relativas a aulas de matemática. O que eu posso fazer? Vou clicar em todas as gravações. Eu vou selecionar esse podcast aqui, ó. Tá? O podcast exemplo. Esse cara aqui, selecionei aqui um clique. Vou clicar nos 3 pontinhos, né, que é o nosso menu. E olha lá, tá vendo? Eu posso duplicar, editar, copiar e tem editar mais ações. O que eu poderia fazer aqui novamente? Eu poderia sim pegar esse arquivo aqui, por exemplo, e salvar em arquivos, né? Tá vendo? E aqui em arquivos, jogar direto no Google Drive, ó. Ele tá aqui, ó. Tá? Ou direto num app que eu esteja utilizando. Eu tenho uma série de apps aqui que eu poderia utilizar, como App Mirror, jogar aqui dentro da biblioteca dele. Então eu vou usar esse arquivo lá. Então assim, a ideia de você conseguir, então aqui eu simplesmente gravaria, ó, toque no botão para iniciar a gravação, teria minha pastinha para organizar aqui. Então a ideia de você conseguir de alguma forma, né, criar uma biblioteca, tá? Vai te ajudar e muito a organizar isso. E assim, é um app, vou clicar aqui nesse cadê o podcast exemplo? Então aqui no caso, ó, eu tenho todas as gravações, eu vou clicar no editar, podcast exemplo, e tem aqui movimento, tá? Deixa eu só apagar aqui essas nossas observações. Aqui é o movimento. Eu cliquei no editar, eu quero esse podcast aqui, cliquei em movimento. O que eu vou fazer? Se eu clicar em movimento, ele vai dizer o seguinte, para onde é que eu quero levar esse arquivo? Aulas de matemática. Então eu vou clicar em aulas de matemática, ótimo. Então o que eu fiz? Eu movi aquele arquivo que estava aqui para aulas de matemática, para minha pasta. Ó. A gente vai observar que já tem aqui um arquivo, que provavelmente é o arquivo que está lá, podcast exemplo, tá? Então assim, você pode, mesmo sendo um app bem simples, tá? Bem simples mesmo, para quem está começando, ótimo. Porque você pode fazer o que você pretende aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou terminar essa aula por aqui e vou para segunda parte do podcast. Então vai ser o podcast 2, tá bom? Essa é a primeira parte, para o vídeo não ficar muito grande. E aí na próxima aula eu mostro o One para poder fazer o restante, ok? Um abraço a todos. Não esqueça, pessoal, se inscreva no canal, dá um... ou no YouTube, tá lá no YouTube. Essas aulas, todas as aulas que eu fizer serão colocadas no YouTube, tá? E no Instagram, porque aí vai ajudando o canal, vai divulgando e de certa forma a gente vai colocando mais conteúdo lá. Um abraço e obrigado a todos.